Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Erika, sou psicóloga e hoje vou estar apresentando o quadro Psicóloga na Tela. Nesse quadro a gente analisa cenas de psicólogo em filmes ou séries e compara com a realidade, vendo o que se aproxima e o que se afasta da verdade. Lembrando que o quadro é embasado na minha opinião, na minha experiência e nos meus estudos como psicóloga. Outros profissionais podem ter uma visão diferente. Além disso, o meu intuito não é falar se a série ou filme é bom ou ruim por conta do quadro da psicóloga, mas sim a gente debater sobre esse assunto e refletir um pouco sobre como que a psicologia é retratada nas artes. Hoje vou falar de uma série muito querida por mim e aposto que muito de vocês também, que é Sex Education. Os episódios que eu vou estar me referindo é o primeiro e o segundo da primeira temporada. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Para quem não conhece, Sex Education é uma série da Netflix em que o tema principal é como os adolescentes lidam com questões sexuais. É uma série bem divertida de se assistir. This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. A mãe do Otis, ela é uma terapeuta sexual e de casal. Isso já é demonstrado nos primeiros episódios da série. E o Otis é o filho dela que tem 16 anos. Nos primeiros episódios a gente vai ver muito mais a interação social do Otis, da mãe dele, dos amigos, do que propriamente cenas da psicóloga em ação. Mas o ponto dessa série é que o Otis acaba fazendo uma certa terapia com os colegas dele de classe, mesmo ele não sendo um terapeuta. E é isso que a gente vai focar nesses dois primeiros episódios. A gente percebe na série que é tudo muito caricato. Então, se a mãe do Otis é uma terapeuta sexual, eles colocam a casa inteira decorada com objetos sexuais. Desde quadro até pequenos objetos na estante, livros e enfim. Que eu acredito que é para te deixar desconfortável mesmo, trazer esses tabus à tona, já que é uma das propostas da série. Então, além da casa ser muito caricata, né, a gente vê que a relação entre mãe e filho, entre o Otis e a mãe dele, acaba sendo meio caricato também nesse sentido de que a psicóloga parece sempre estar nesse papel de psicóloga e não exatamente no papel de mãe. Então os diálogos que eles estão, a psicóloga utiliza de diálogos de psicóloga mesmo, ela começa a analisar os amigos do Otis, então tem uma relação bem caricata ali. E o Otis até traz, né, algumas reflexões. Mãe, para de me analisar o tempo todo. Você não pode analisar quem você não conhece. Você não pode fazer terapia com quem não sabe que está fazendo terapia, né? No caso, os amigos dele, enfim. Então tem esse quê proposital de colocar a mãe do Otis como uma caricata psicoterapeuta que aparece tanto na casa dela, quanto no profissional dela, nos atendimentos, quanto na relação com o filho. E uma outra coisa que eles trazem também como modo de enfatizar, né, trazer essa caricatura de uma certa forma, são os desejos sexuais dos adolescentes. Então, onde tem adolescente, parece que é só desse assunto que eles estão falando. I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. E a gente sabe que isso é parte importante dos adolescentes sim, mas não se limitam a isso. Mas como a série quis dar exatamente esse enfoque, é disso que eles vão falar. E aí, como eu falei pra vocês, as cenas que mais vão se caracterizar como um atendimento psicológico é quando o Otis atende os colegas dele na escola. E aí eu queria deixar claro, caso alguém ainda se pergunte, né, se alguém poderia fazer isso. E é claro que não, isso é totalmente antiético. Você não pode sair por aí atendendo as pessoas como você achar que deve, sem ser um profissional, pois aí não está regulamentado, não tem questões de direitos e deveres, não tem consequências para suas irresponsabilidades e tudo mais. Então você pode até ser uma pessoa que tem bons conselhos muito legais, uma visão legal da vida, mas você não pode atender as pessoas como se fosse uma terapia. Mas ainda assim a gente vai analisar o que o Otis faz e por que é interessante esses conselhos, no que ele se embasa e como que isso se assemelha ou não a um atendimento de verdade numa clínica, né, eticamente, né, com tudo certinho da psicologia. E como eu falei, a série ela é baseada em assuntos sexuais, então é disso que o Otis vai trabalhar com os colegas dele. A primeira cena que o Otis aparece, né, fazendo esses conselhos, enfim, é com o Adam, o filho do diretor,
que ele acaba tendo um probleminha ali e o Otis acaba se esbarrando com ele e conversando um pouco sobre isso. E uma das primeiras coisas que o Otis faz para conseguir conversar com o Adam sobre isso é uma ferramenta que a gente utiliza muito na clínica, que é afirmar que esse ambiente ali é um ambiente sem julgamentos. Isso ajuda muito ao paciente se sentir um pouco mais tranquilo para falar dos seus problemas, sem ter aquele peso, aquele medo do julgamento. Então, a partir daí, a gente vê que o Adam, o filho do diretor, se sente mais confortável e confia um pouco mais no Otis para falar o que está acontecendo. E aí eles vão conversando um pouquinho e o Otis faz algumas características que a gente utiliza na clínica. Por exemplo, o Otis ele nomeia para o Adam que um dos problemas que pode estar envolvido ali com a questão dele é a ansiedade de desempenho. Além disso, ele também demonstra compaixão, ele tem falas de empatia com o Adam, quando ele afirma, imagino que isso seja difícil mesmo. E um outro tópico que o Otis faz nessa conversa é puxar um pouquinho uma pulga que ficou atrás na orelha quando ele estava ouvindo a história do Adam. Ele fala, interessante você falar do seu pai, me conta um pouco mais sobre isso, como que você se sente sendo filho do diretor? Então esses 3 elementos são elementos que a gente realmente utiliza na clínica. A normalização de um problema ou ainda a normalização de um diagnóstico, quando for o caso. Falas de empatia para demonstrar a empatia que você deve estar exercendo quando você está atendendo alguém. E o aprofundamento de um assunto que nos chama um pouco de atenção. Nós da psicologia temos uma vasta literatura nas costas, a gente tem que estudar muito para conseguir ser psicólogo. E nessas literaturas a gente sabe de alguns pontos muito importantes no passado, na infância e na adolescência das pessoas, que podem trazer consequências para os dias de hoje, pode influenciar nos problemas que elas estão tendo. Então quando a gente ouve alguma coisinha que pode ter a ver com a nossa literatura, a gente investiga um pouco mais as informações. E aí o Otis começa a escutar um pouco mais o Adam, como ele se sente em ser filho do diretor, fazendo o que a gente chama de escuta ativa. Então ele está ali prestando muita atenção no que o Adam está falando, tentando entender, às vezes faz alguns movimentos mostrando que ele está escutando, e isso é o que a gente chama de fazer uma escuta ativa, que combina muito lá com a empatia. I wish I could be a normal kid with a normal dad. E aí, depois de ele escutar um pouquinho a história do Adam, ele começa a dar a visão dele sobre aquilo que ele escutou. Ele fala para o Adam sobre os comportamentos que ele não tem controle, os comportamentos que ele tem controle e como que ele pode utilizar isso a favor dele. E aí, ele termina a análise dele perguntando se aquilo fazia sentido para o Adam. Então esses elementos são também elementos que a gente utiliza muito na clínica, que são analisar o comportamento do nosso paciente, ampliar a visão com termos, com técnicas ou com bases filosóficas que a gente viu na literatura e validar essa hipótese com o paciente. Então a gente acaba percebendo que o Otis, ali na conversa que ele tem com o Adam, ele acaba utilizando de muitas estratégias que nós psicólogos também temos, envolvendo habilidades comunicacionais, habilidades filosóficas, tirando o peso do julgamento sem ter aquele certo e errado, mas sim prestando atenção na história do paciente, como é aquilo para ele. Então, conscientemente ou não, muito provavelmente o Otis não tem toda essa clareza que ele está fazendo isso, ele provavelmente está imitando, os comportamentos que ele já viu que a mãe dele faz. Ele consegue trazer essas características da psicologia clínica para a conversa que ele está tendo ali com o Adam. Claro que na clínica a gente não utiliza só isso, mas são sim partes do nosso dia a dia. E aí termina o primeiro episódio com a ideia deles de montar essa clínica terapêutica para tratar os colegas. E aí começa o segundo episódio. O segundo episódio ele tem uma fala bem legal da mãe do Otis, que traz um pouquinho a responsabilidade do terapeuta nas questões emocionais das pessoas. O Otis pergunta para a mãe dele, mãe, o que faz um bom terapeuta ser bom? E a mãe dele fala sobre a responsabilidade de saber fazer a profissão. Que um bom terapeuta sabe o peso que ele carrega ao tocar a história de vida dessas pessoas e como um manejo errado pode ter consequências bem importantes e alastrar as feridas emocionais ao invés de diminuir elas. Ela também comenta sobre um segundo tópico bem interessante, que é ouvir a história das pessoas sem você
se colocar nelas, né? Manter essa neutralidade, imparcialidade, que são falas muito coerentes com a profissão do psicólogo. Então é óbvio que eu gostei que os diretores colocaram essa cena ali. Isso também dá um peso maior pro Otis, porque ele começa a entender que ele tem uma responsabilidade muito grande naquilo que ele tá fazendo. E claro que ele já tá fazendo errado, né? Mas ele continua fazendo mesmo assim. E aí, nesse segundo episódio, vão ter duas situações que o Otis meio que tenta analisar as pessoas. A primeira delas é logo depois que ele tem essa conversa com a mãe dele, e aí ele entra numa cabine de banheiro e a pessoa entra na outra, então eles não estavam se vendo. E aí o Otis não consegue atender aquela pessoa, tanto pela responsabilidade que ele sabe que ele tem, como provavelmente pela falta de pessoalidade, né? Ele não conseguir ver a pessoa, ter esse contato um pouquinho mais humano. Ainda assim, eles não desistem e querem continuar com a ideia de atender as pessoas. E aí eles vão numa festa nesse mesmo dia e ele acaba meio que atendendo um casal que estava ali com complicações, com dificuldades sexuais e de comunicação. E aí, quando o Otis vê o casal interagindo, ele já aponta isso. Essa comunicação que vocês estão tendo é uma comunicação inefetiva. Por quê? Porque nenhum dos dois estava conseguindo se expressar e nem se ouvir. Eu, particularmente, não trabalho com terapia de casal, mas do que a gente estuda, tem contato e vê no dia a dia, a gente sabe que um dos papéis de um terapeuta de casal é ajudar, sim, na comunicação desse casal. E uma comunicação efetiva, que é um pouquinho o que o Otis faz nessa cena ali. Ele chega até a falar, explicitar essa necessidade de comunicar melhor pro casal, principalmente pro menino que estava ali. Ele fala assim: se você quer lidar com a autoestima dela e ainda ter os seus desejos, né, satisfeitos, você vai precisar se comunicar melhor. Então eles vão conversando e o Otis acaba assumindo um papel de ajudar eles na comunicação, esperar o outro terminar a sentença, ouvir, tentar entender o que o outro está falando, que já envolve, além de comunicação, empatia. E ele ainda traz um outro elemento que é o olhar para o positivo, um processo de valorização. Você dá valor para características, aspectos que você já presencia. Então ele começa perguntando para Kate, que é a menina, o que ela valorizava no parceiro dela, o que o parceiro dela valorizava nela, como que ela escutava isso quando o parceiro falava e tudo mais. E aí ele vai percebendo, ele vai analisando que uma das bases do problema do casal é a baixa autoestima da Kate. E como que a baixa autoestima dela interfere no jeito que ela se vê, no jeito que ela ouve as coisas do que o namorado fala e como isso interfere na relação. Então o Otis acaba explicitando isso para eles. Ele mostra como a baixa autoestima de Kate afeta o relacionamento e como que eles podem progredir a partir daí. E assim, gente, é muito difícil que um adolescente de 16 anos saiba tudo isso. Principalmente a parte do conhecimento, de saber que é baixa autoestima, de saber como trabalhar a baixa autoestima, tanto da questão da comunicação, da empatia. É muito difícil colocar isso em prática, porque para colocar em prática de uma maneira certa, você precisa saber, de fato, muito bem a teoria. Claro que ele pode ter aprendido muitas coisas com a mãe dele, né, nesse comportamento de imitação, mas ainda assim é um cenário bem difícil de acontecer. Claro que se o Otis quisesse, né, seguir carreira como terapeuta, ele teria um futuro bem grandioso aí pela frente. Uma coisa que eu acabei esquecendo no vídeo original, mas optei por falar agora com vocês, é sobre a ironia da série. O Otis é um adolescente que também está em fases de descoberta, também tem problemas sexuais, não tem algumas habilidades sociais importantes e ainda assim é ele quem atende os outros estudantes. E isso pode ser sim uma realidade na psicologia. Nós, profissionais, muitas vezes atendemos pacientes que têm problemas parecidos com o que a gente vivencia no nosso lado pessoal. Entretanto, isso não nos torna menos eficazes de trabalhar essas questões com os pacientes. Isso porque o nosso atendimento ele não é embasado exclusivamente na nossa vivência. Na verdade, a nossa vivência é uma parte pequena dos atendimentos. O nosso atendimento é prioritariamente embasado em conhecimento científico. Então, o Otis ter esse conhecimento básico sobre sexualidade e técnicas da clínica é o que permite ele ter essas análises com seus colegas. Além disso, quando a gente analisa um paciente, a gente tenta manter aquela imparcialidade que eu já comentei com vocês. Isso faz com que a gente olhe a situação de uma maneira externa a ela, o que facilita que a gente consiga fazer a análise propriamente.
E um outro aspecto que é importante aqui também é que nós psicólogos geralmente também fazemos terapia. Isso impede com que a gente mescle os nossos problemas com os problemas dos pacientes. Mantenha a coerência, não traga pro paciente algo que é nosso, não faça essa mistura. Então é isso, um ser humano cheio de problemas, atendendo outros seres humanos cheios de problemas, tentando se entender ali no meio. E é o Otis, um adolescente com seus problemas e suas descobertas, atendendo outros adolescentes cheios de problemas e também nas suas descobertas. Isso seria possível porque ele, teoricamente, estaria embasado no conhecimento científico. Claro que é tudo teoricamente, porque ele já está fazendo errado por ele não ser um terapeuta formado e licenciado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir a página, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e comentar aqui quais outras cenas de psicólogo em filmes ou séries você gostaria que eu analisasse. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho mais o que está coerente com a realidade, pensando na psicologia clínica, nas técnicas, e o que não está, pensando na parte ética, e tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês e conhecido um pouquinho mais do nosso trabalho. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima! Still think it's weird a teenage boy's a sex therapist.